Boa noite, irmãos. Boa noite, gente boa. Eu gosto, meus irmãos, desta frase. Por quê? Eu estou falando a um grupo seleto de gente boas, né? Que é a nossa igreja. Mas também tem muita gente boa ouvindo, participando, meus irmãos, do culto desta noite. Então, por isso, eu quero dar uma boa noite, mas eu quero dar e reafirmar boa noite, gente boa. Então, depois de uma manhã abençoada, com o estudo da palavra de encorajamento, né? Estudo do pastor Marcos Lopes trouxe para nós. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar com o tema Orando e Comunicando o Evangelho. Vamos estar em oração, porque Deus vai nos abençoar nesta noite, como nos abençoou na manhã, na tarde e agora à noite, seremos tremendamente abençoados pelo Senhor. Na próxima quarta-feira, nós daremos continuidade ao estudo sobre oração. Muitos são os motivos para que a igreja esteja em oração neste tempo. Como sempre, tenho repetido um texto quase que todos os nossos estudos. Eu não sei quantos irmãos já observaram isso. 1 Tessalonicenses 5, verso 16, alegrai-vos sempre. E o verso de número 17, orai sem cessar. Estamos juntos, meus irmãos, nesta noite. Sim, eu creio. Daqui a pouco, então, a gente volta. Olá, crianças! A tia Antônia voltou! Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão bem, graças a Deus! Hoje a tia Antônia vai contar 3 histórias, tá? Por quê? Porque a tia Antônia vai falar sobre 3 maneiras que Deus responde a oração. Vocês sabem quais são? Ele responde sim, responde não e responde espere. Tá bom? 3 maneiras. Então vamos lá. Mas vocês, as crianças, que vão me fazer perguntas. Entendeu? Elas que vão me perguntar, elas querem saber as histórias da Bíblia. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar então pela Maria Eduarda. Maria Eduarda vai falar alguma coisa para mim. Vamos prestar atenção, tá? Tônia, eu também gostaria de saber sobre a história de Pedro. Eu sei que ele era um pescador, mas você pode contar essa história para mim? Oi, Maria Eduarda, tudo bem com você? Que bom! Então tá, você quer saber alguma coisa sobre a história de Pedro, né? Você já conhece Pedro, você estuda lá na igreja, né? A palavra de Deus nós ensinamos para vocês, eu e a tia Valquíria. Então, Pedro era um apóstolo de Jesus, quer dizer, discípulo, aluno de Jesus. E ele passou por várias coisas que aconteceram na vida dele com Jesus. Mas essa da oração foi muito interessante, foi muito importante para nós. Foi quando Jesus respondeu na mesma hora para ele, sim. Sabe qual foi o episódio? Então vamos ver.
Sabe onde se encontra? Em Mateus, capítulo 14, versículos 22 em diante. Então, Jesus, ele falou para os discípulos, ele estava junto com os discípulos, e uma porção de pessoas estavam junto com eles. E eles queriam se alimentar. Então, Jesus falou para alimentarem o povo. Eles só tinham 5 pães e 2 peixinhos. Mas aí Jesus transformou aqueles pães em vários, né? Os peixinhos, eles se alimentaram. E depois os discípulos Jesus falou para os discípulos, ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado do lago, do outro lado do lago, que depois ele ia. Enquanto ele mandava as pessoas irem embora para as suas casas. Aí depois que Jesus mandou todo mundo embora para suas casas, Jesus subiu um morro, uma montanha assim, e foi orar. Ele gostava de orar em um lugar isolado, né? Não precisa você subir montanha para orar. Você pode orar na sua casa, você pode orar no seu quarto, né? Em qualquer lugar que você quiser. Mas Jesus queria um lugar assim bem aconchegante, bem tranquilo. Aí ele foi lá para cima. Aí orou. Só que quando ele desceu do morrinho, ele viu que estava de noite. E quando ele olhou na praia, o barco já estava longe. Então, o que Jesus fez? Começou a andar por cima da água, até para chegar no barco. Mas Pedro, ele estava lá e os outros também viram. Outros discípulos também viram e falaram: gente, é um fantasma, é um fantasma. Aí Jesus falou: não, não sou um fantasma. Coragem, não tenho medo, sou eu, Jesus. Viu? Aí então Pedro falou assim, olha como é que Pedro falou, hein? Ah, então se é você mesmo, Jesus, eu também quero andar por cima d'água. Eu também quero ir até você, onde você está. O Senhor está, né? Aí então Jesus, pode vir, não tenha medo. Aí Pedro começou a andar por cima da água. Só que quando o vento soprou e ele olhou para a água e viu que estava em revolta o mar, né? Estava revolto, ele começou a ficar com medo e começou a afundar. Aí quando ele começou a afundar, ele começou a chamar: Jesus, me ajuda! Aí Jesus foi, deu a mão a ele na mesma hora e depois eles foram andando até chegar no barco. Então, nessa hora, Jesus falou sim. Ele pediu e Jesus respondeu na mesma hora. Entendeu? Muito bem. Agora nós vamos ver na Bíblia outra história que fala sobre quando Jesus responde não. Né? Ele respondia para o discípulo, para as pessoas antigamente, e agora responde para nós. Mas nós vamos mostrar na Bíblia qual a história que mostra quando Jesus responde não. Vamos lá, Aninha, você que vai fazer a pergunta. Qual é a pergunta? Tia Antônia, por que Jesus não atendeu o pedido da irmã de Lázaro? Oi, Aninha, tudo bem? Ah, então você quer saber por que Jesus não atendeu o pedido da irmã de Lázaro? Ah, então, Lázaro, Maria e Marta eram 3 irmãos, amigos de Jesus. Aí um dia o Lázaro ficou muito doente. Aí as irmãs de Lázaro pediram uma pessoa para avisar Jesus que Lázaro estava morrendo. Mas quando o mensageiro chegou lá onde estava Jesus e falou, Jesus falou: calma, que depois nós vamos. Mas Jesus ainda ficou lá alguns dias. Então, de repente, Jesus falou para o discípulo: nós vamos agora para a Judéia, para visitar Marta, Maria e Lázaro. Aí os discípulos falaram: ué, mas agora ele já morreu, já está morto. Não, mas Deus vai fazer um grande milagre, para que todos possam crer que eu sou o Filho de Deus. Então nós vamos. Aí eles foram, né? Aí quando Marta soube que Jesus estava chegando na cidade, ela saiu correndo. E chegou lá e falou: mas o Senhor podia ter vindo antes, nós já avisamos, agora Lázaro já morreu, já está até enterrado. Já morreu. Aí Jesus falou assim: não, ele vai ressuscitar. Vamos lá, vamos lá. Aí depois Marta foi correndo avisar Maria que Jesus estava na cidade. Aí Jesus foi chegando, Maria saiu correndo para falar com Jesus e falou a mesma coisa: se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido.
Aí ele falou, não, mas ele vai ressuscitar. E depois, quando Jesus falou assim, onde que está o corpo? Eles já tinham colocado dentro do túmulo. O túmulo antigamente era uma pedra grandona que eles tampavam o buraco da caverna. Botava o corpo lá dentro. Aí Jesus falou, tire a pedra. Aí Jesus pegou e falou assim, sai para fora, Lázaro. E Lázaro veio andando. Saiu de dentro do túmulo, vivo. Todos ficaram admirados e falaram, realmente esse é o Filho de Deus. Então, na história da Marta, Maria e Lázaro, na hora que a Maria e a Marta pediram para o moço lá chamar Jesus, Jesus falou, não vou agora, vou depois. Tá vendo só? Às vezes ele fala isso para nós, a gente fica pedindo a Deus, pedindo a Jesus, me dá uma bicicleta, me dá isso, me dá aquilo. E a resposta às vezes é não, agora não, agora não. Então, por que Jesus respondeu não? Porque ele queria mostrar àquele povo que Deus é grande, Deus é Pai. E ele realmente era o Filho de Deus. Queria mostrar isso para aquele povo. Entenderam por que foi não? Mas depois ele ressuscitou e ficou com a sua família. O Lázaro ficou com a sua família. Entenderam? Muito bem. Agora nós vamos à terceira. Como que deve ser a terceira resposta de Deus para as nossas orações? Muito bem, agora vamos conversar com a Isadora. E aí, Isadora? Você tem uma pergunta para fazer para a tia Antônia? Tá? Então vou esperar você fazer a pergunta, hein? Qual a pergunta? Tia Antônia, por que o papai do céu demorou tanto para responder a oração de ontem? É que ele é tão ganhar um bebezinho. Pois é, Isadora, ela queria tanto ter um bebezinho, não é mesmo? E ela ia todos os anos no templo, porque eles moravam muito longe, então eles só podiam ir de ano em ano. Então ela ia com o marido, ia lá e pedia a Deus para que Deus pudesse dar a ela um filho. Ela queria muito ter um filho. Então, e Deus estava falando para ela, sabe o quê? Espere, espere. E ela estava esperando e orando e pedindo a Deus. Um dia ela estava no templo e o sacerdote viu que ela estava lá mexendo com a boca, mas não estava ouvindo nada. Ele não estava ouvindo nenhum som. Então ele falou, pensando que ela estava embriagada. Você vai ficar embriagada? Aí ela falou, não estou embriagada não. Eu estou pedindo a Deus um filho e Deus vai responder a minha oração, tenho certeza. Então, depois que passaram-se 9 meses, o que aconteceu? O que aconteceu? Ela ficou grávida, esperando o bebezinho. E Deus cumpriu a sua oração, atendeu a sua oração. Falou para ela esperar, e ela esperou, e Deus atendeu a sua oração. Muitas vezes a gente fica apressado, né, querendo presente para nós. Aí a gente pede a bicicleta, pede outras coisas, um sapato, uma roupa bonita. E às vezes demora a chegar, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe que você precisa. Então, às vezes, a gente tem que esperar. Às vezes Ele responde sim, te dá na hora. Às vezes Ele responde, não, agora não. Só mais tarde, bem depois, agora eu não posso dar não. E às vezes Ele fala, espere, você vai ganhar, espere. Então, temos que confiar no Senhor, né? A história de 1 Samuel, está escrita em 1 Samuel, capítulo 1, né? Porque logo depois que o neném nasceu, ela botou o nome de Samuel. Sei que as crianças já conhecem essa história. E vocês sabem que Deus depois deu mais 5 filhos para Ana? Foi 5 filhos. Foram 3 meninos e 2 meninas. Viu como é que Deus é bom? Deu 5 vezes mais daquilo que ela pediu, né? Então é bom esperar a resposta de Deus para as nossas orações. Então, de agora em diante, quando vocês orarem, peçam a Deus e saibam que Ele vai responder a sua oração, tá bom? Ele vai dizer sim, ou Ele vai dizer não, ou Ele vai dizer espere. Entenderam como é que é?
Então tá. Um beijo da tia Antônia para todas as crianças e adolescentes e todos aqueles que estão nos assistindo. Deus esteja com vocês, abençoando as suas famílias. Tá bom? Tchau! Essa mensagem é para você que está pensando em desistir, que está pensando que é o fim, pensando que Deus não ouviu sua oração. Confia no Senhor. Acredita nele, meus amores. Que tudo tem seu tempo certo. E Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai responder sua oração. Todos vão ter que ver. Descansa seu coração, meus amores. Deus está caprichando na sua bênção. Não é o fim. A hora certa vai acontecer. Então se levanta, ergue a cabeça e dá volta por cima. Deus é contigo.
cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. Orando e comunicando o Evangelho. Dois textos, meus irmãos, nos leva a pensar nesta noite. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E Marcos, capítulo 16, verso de número 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo
e pregai o evangelho a toda criatura. Então vamos pensar juntos, irmãos, e esse estudo é uma orientação que eu quero trazer para a igreja e para aqueles que participarem deste culto, porque muitas pessoas, muitos irmãos, pessoas de outras igrejas, de outras denominações, pessoas não crentes, participam dos nossos estudos ou das mensagens. Então vejam os irmãos, neste tempo de pandemia, nós temos muitos motivos para orar e comunicar o evangelho. Grave que o tema da nossa mensagem é orando e comunicando o evangelho. Então, este é um tempo próprio para que isso aconteça, até com mais intensidade do que antes. Isto porque nós temos que vencer as dificuldades. Muitas dificuldades têm acontecido e estamos a cada dia vencendo em nome de Jesus. Ou seja, o crente, ele tem essa felicidade, né, de vencer as dificuldades, porque nós trabalhamos, meus irmãos, com a atuação do Espírito Santo, Jesus ao nosso lado, Deus, o Supremo, nos ajudando a vencer, então, as dificuldades. Então, o crente, ele é um vencedor. A igreja, ela é sempre e será vencedora, porque é a igreja do Senhor Jesus. Então, vejam os irmãos, a igreja irá aproveitar este tempo para orar e comunicar o evangelho. Os irmãos concordam comigo, não é isso? Então, vamos orar e vamos, ao mesmo tempo, orando e comunicando o evangelho. Vamos pensar juntos, à luz da palavra de Deus. Quais os meios de comunicações que nós temos em nossos dias que poderão ser bênção para a nossa vida e para abençoar outras vidas, praticando a comunicação e a evangelização? Então, nós temos o telefone convencional, de linha, que ainda existe, né? Alguns irmãos têm telefone em casa. Nós temos o celular, nós temos os e-mails, com todas as redes sociais, o Facebook, nós temos o WhatsApp, nós temos o Messenger, nós temos o YouTube, nós temos então o Instagram. Então, irmãos, em frações de segundos, nós chegamos à casa de alguém, de um visitante, chegamos à casa de um amigo, chegamos à casa de um parente. Por que não usar esses meios de comunicação para orar e evangelizar? Por que não usar? Então, cada irmão usando de maneira mais fácil e mais conveniente, para informar que Jesus Cristo é a solução, que só Jesus Cristo salva e que Cristo é a única esperança. Então eu quero dividir o nosso estudo em 2 momentos, orando neste tempo. Estamos em plena campanha de oração em nossa igreja. São 30 dias de oração e a nossa proposta, creio que temos feito isso todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, em horários mais variados. Mas eu tenho a certeza que o povo de Deus está orando mais. Alguém já dizia que as pessoas nessa pandemia estão engordando, ou seja, estão comendo mais, né? Então, por quê? Falta exercício, falta caminhada, falta uma série de outras situações que nós não temos tempo para trabalhar nesse sentido. Mas vejam os irmãos, 1 Timóteo capítulo 2, verso 8, diz assim: quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio nem discórdia. Então, o que o Paulo está dizendo a Timóteo é que eu preciso que os homens se preocupem em orar, em todo lugar. Convoque o povo de Deus para que aconteça desta forma. Creio, meus irmãos, que este foi o desafio de Paulo, convocar o povo para que pudesse acontecer desta forma. Levantando, então, mãos santas, com reverência, sem dificuldades pessoais com alguém, com tranquilidade, com fé, com disposição,
com alegria, sem ódio e discórdia. O texto nos leva a pensar nesta direção. E aí, meus irmãos, o que Paulo está dizendo, a primeira igreja batista em Fazendinha, neste templo, ou melhor, neste tempo, igreja, ore em qualquer lugar, em qualquer hora. Estamos em plena pandemia e esta é a hora e não deixe para orar amanhã, ou não deixe para amanhã. Se você sabe que alguém está com a enfermidade, é mais um motivo para que nós venhamos então a orar. Então, irmãos, vejam os irmãos, orai sem cessar. Estamos juntos, eu creio, nas promessas de Jesus. Então, perceberam? Então, essa frase, meus irmãos, essas duas frases, estão na nossa mente dominicalmente. Estamos juntos? Sim, eu creio. Mas Tiago, capítulo 5, verso 13, diz assim: alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Quem não está aflito hoje, neste tempo de pandemia? Quem não está preocupado? Então, irmãos, entendo que há uma aflição geral. Não pegar o vírus. Em muitas regiões do Brasil, fome, desemprego, dificuldades financeiras, desentendimento familiar. A pandemia está trazendo isso, alguns desentendimentos familiares, separação entre as famílias, crises de identidade, guerras, meus irmãos, em todos os lados, guerras inclusive de poder, não é só guerras com armamentos, não, armamentos pesados, não, irmãos, é guerras entre os poderes, né? As grandes nações se degradando entre elas e cada uma quer tomar o seu espaço e evidentemente, querendo tomar o espaço até mesmo dos países menores. Então, chega a igreja com os desafios. Então, Tiago capítulo 5, verso 14, diz isso. Alguém de vós está doente? Chama os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, nós precisamos aproveitar este tempo para nos dedicarmos então à oração. Orando, meus irmãos, neste tempo, agora eu vou pensar comunicando neste tempo. São duas palavras totalmente, ou são duas frases totalmente diferentes, mas são desafios, meus irmãos, para as nossas vidas. Quando pensamos em orar neste tempo, entendo que neste tempo é também o tempo mais propício para pregar o Evangelho. Isto é, cumprir o ide de Jesus. O Evangelho de Marcos registra: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Marcos escreveu o livro, mas a ordem vem de Jesus. Sabiam disso? Ele escreveu, mas a ordem veio de Jesus à sua igreja: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Entendemos que vamos usar todos os meios possíveis que estão ao nosso alcance e que sejam do nosso conhecimento e vamos pregar o Evangelho. Quando eu fui pastor em São Gonçalo, fui pastor em duas igrejas, mas numa delas, eu creio que na primeira igreja que pastoreei, fiz uma pesquisa numa semana. Quantos nasceram e quantos morreram naquela semana? E a surpresa foi que morreram mais naquela semana dos que nasceram. Dizia para a igreja naquela oportunidade: perdemos então a grande oportunidade de pregar o Evangelho, porque muitos morreram sem Cristo e sem salvação. Então, não muito diferente dos nossos dias. Muitos estão morrendo sem Cristo e sem salvação. Então, esse desafio, a igreja, estou dentro deste contexto para que comuniquemos o Evangelho neste tempo, cumprindo então as promessas de Jesus. Então, a partir de agora, eu quero passar algumas sugestões aos irmãos da nossa igreja, especialmente, mas aos outros crentes, a outros que estão agora, neste momento, participando desse culto, desse estudo. E eu quero passar, então, algumas sugestões.
Quantos têm telefone convencional ou celular? Então, ligue para uma pessoa amiga ou uma família e fale de Cristo, lendo um texto bíblico e orando. Não precisaremos de mais 5 minutos para fazer isto. Um domingo ou outro, isso não tem sido constante, eu me comunicar com os irmãos na parte da manhã, logo depois do culto. Alguns irmãos eu tenho orado. Entendo que a igreja precisa que o pastor ore, interceda a Deus, além da sua devocional diária, do seu momento diário, o pastor precisa orar. E quando nós sabemos de uma dificuldade com um dos membros da igreja, a preocupação nossa dobra. Então, você pode usar o seu telefone convencional ou celular para falar de Cristo, para ler a Bíblia, para também orar, meus irmãos, e nós não precisamos mais de 5 minutos. O que acontece na prática? Você pega o seu telefone e conversa com a pessoa 10, 15, 20 minutos, meia hora. Isso tem acontecido, meus irmãos, diversos momentos da nossa vida. Então, nós podemos perder 5 minutos, ou melhor, nós podemos ganhar e devemos ganhar 5 minutos para orar por alguém e citar um texto bíblico. Quantos têm um computador em casa? Você pode usar este instrumento para postar e-mails para alguém, com texto bíblico e até mesmo escrevendo uma oração. Então, o pastor está orientando a igreja, todos os irmãos que têm computador em casa, e alguém vai dizer assim, pastor, eu não tenho computador em casa, mas o seu filho tem, o seu neto tem, a sua filha tem, o seu filho tem. Você pode chegar para ele, olha, eu queria que você mandasse uma mensagem via e-mail, está aqui o e-mail para A, B, C ou D. Então, citando a Bíblia, dizendo que se compromete a orar por ela e também passando uma mensagem, escrevendo então uma oração. Então, os meios de comunicação que você tem em mãos, os mais simples, ou seja, será usado para pregar o Evangelho e o será para a glória de Deus. Então, irmãos, nós não temos nenhum mérito pessoal em pregar o Evangelho. Ou seja, seremos um instrumento nas mãos do Senhor. Eu quero sempre, irmãos, ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu estou falando na minha condição de pastor. Quero ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então, Paulo, irmãos, ele bate pesado nessa tecla, falando à igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, diz assim: mas se eu anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Olha, irmão, se Paulo disse isso, se Paulo escreveu isso à igreja de Corinto, aquela igreja que ele, não satisfeito com a primeira carta, sentiu a necessidade de escrever a segunda, né? Então ele diz isso: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E ele ainda diz mais: é imposta a ele essa obrigação, mas ele não tinha na época de se gloriar. No nosso caso, igreja de hoje, neste século, nós não temos que nos gloriar. Nós sabemos que é nosso dever, a nossa obrigação, irmãos, é a palavra mesmo, obrigação, ela não tem meio termo, de pregar o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide para o bairro Fazendia e pregai o Evangelho a todos que você encontrar no bairro ou nas casas. Ide no centro de Araruama, fazer um pagamento, fazer compras, havendo oportunidade, pregue o Evangelho e fale de Cristo a alguém. Então, irmãos, eu quero concluir o estudo desta noite dizendo o seguinte, e desafiando a igreja, de que Deus possa nos usar com muita oração e dedicação, usando todos os meios possíveis para comunicar o Evangelho neste tempo. Então você vai pedir a Deus sabedoria
para usar os meios de comunicações possíveis, tudo dentro da possibilidade. Pastor, eu não tenho celular, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Cada um vai dizer alguma coisa que não possui. Não tem computador em casa, mas você vai pedir a orientação de Deus e Deus vai discernir. Deus vai dar a você o roteiro. Olha, caminhe por aqui, porque eu estou dando suporte àquilo que você, na verdade, está precisando. Então, tempo muito oportuno e de muito sofrimento, que só com oração e a palavra de Deus poderemos confortar corações e vidas. Será para a glória de Deus, objetivando a obediência e o cumprimento das ordenanças do Senhor à igreja. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Orando e comunicando o evangelho. Você pode dizer comigo? Pastor, estamos juntos. Igreja, estamos juntos? Sim, eu creio. Então diga isso de alto e bom som para quem está ao seu lado nesta hora, um parente, um amigo. Diz, olha, eu quero repetir esse desafio que o pastor deixou nesse final de estudo. Estamos juntos? Sim, eu creio. Para a glória de Deus, que Deus nos abençoe e que sejamos a cada dia um comunicador do evangelho para a glória de Deus. Amém.
mensagem é para você que está pensando em desistir, que está pensando que é o fim, pensando que Deus não ouviu sua oração. Confia no Senhor, acredita nele, meus amores, que tudo tem seu tempo certo, e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai responder sua oração. Todos vão ter que ver. Descansa seu coração, meus amores. Deus está caprichando na sua bênção. Não é o fim. A hora certa vai acontecer. Então se levanta, ergue a cabeça e dá volta por cima. Deus é contigo. Se você crer, compartilha, meus amores. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.